o que é a microfonia. Vamos lá. Primeiro, a microfonia nada mais é do que uma repetição de uma frequência em específico, que pode ser grave, pode ser média e pode ser aguda, certo? Para acontecer essa microfonia, a gente precisa ter alguns elementos ali que condizem como um microfone, uma mesa de som e uma caixa. Quando a gente tem esses elementos, basicamente ela começa a ter um ciclo ali, olha só. Você vai ter uma vibração que vai sair da caixa de som, vai ser captada pelo microfone, vai para a mesa e da mesa vai para a caixa de novo. E aí começa a gerar esse ciclo sem fim ali, e aí sim a gente começa a ter essa microfonia. Então, como a proposta da live de hoje é te mostrar como resolver os problemas de microfonia, primeiro a gente tem que entender aonde ela vai acontecer. Então, por exemplo, no teclado, que é um instrumento onde a gente não tem microfonação, a gente não tem captação ali de um áudio de forma acústica, ou seja, um áudio que já vem digital, por exemplo, a gente não tem como ter microfonia, por exemplo, num teclado. Outra coisa que a gente também não tem como ter é, por exemplo, de um computador. Uma vez que você pega um sinal de um dispositivo, de um laptop, por exemplo, coloca na sua mesa de som, e esse som ele não vai passar por nenhum microfone, não tem como ele escutar ali a caixa de som. Então, a partir daquele momento, você já vai ter uma quebra, vamos dizer assim, nesse ciclo, então não vai acontecer a microfonia. Isso é muito importante para você poder saber, até mesmo porque às vezes a pessoa acha que a microfonia está vindo por exemplo, de um... Ai, fugiu o nome. Ai, qual que era? Era de uma guitarra, de um cabeçote de guitarra. E aí, o sim, que acontece? Pode Às enganar, né? vezes, exatamente. Às vezes, por exemplo, você pode ter um cabeçote de guitarra microfonado, onde você tem ali, por exemplo, um microfone na caixa de som. E sim, ali você pode ter algum problema com microfonia, dependendo de como que está o nível de pressão sonora no ambiente. Já a gente vai falar sobre outros aspectos. Mas você pode ter também uma guitarra que está plugada direto na pedaleira. E aí, por exemplo, você me pergunta, será que dá para ter uma microfonia numa guitarra, por exemplo? Com certeza. Muita gente acha que não, porque fala assim, mas é um instrumento cabeado, um violão acústico, por exemplo, onde a gente tem ali um captador. Mas esse nome, captador, é um microfone, ou seja, ele está escutando aquelas vibrações daquelas cordas que estão sendo geradas ali. Então, sim, pode acontecer microfonia em instrumentos de corda, como guitarra, como violão também. Então você tem que ficar atento, não é só no microfone em si, no caso de uma voz ou de uma peça de uma bateria onde você tem vários microfones ali, mas nos instrumentos de corda também podem acontecer. Você sabendo disso, né, o que causa a microfonia, você já começa a ficar mais atento, principalmente no primeiro fator, que é o bem causador. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Aí, que é o posicionamento das caixas. Ou seja, se você tem uma caixa de som aqui e o seu microfone está aqui, obviamente ela está emitindo a vibração direta para o microfone. Ou seja, esse ciclo que nem a gente mostrou no slide anterior vai começar a acontecer de uma forma muito grande. Então, o primeiro erro que a gente vê muito acontecendo aí nas igrejas, nos auditórios, nos eventos ao vivo, enfim, é o quê? As pessoas posicionarem as caixas de som atrás da pessoa, do palestrante ou da banda, enfim, do que vai acontecer ali, do ambiente que vai ser sonorizado, e com isso o som ele começa a vir direto na cápsula do microfone, causando a microfonia. Então, o ideal é sempre o quê? As caixas à frente ali dos microfones. Por isso que quando a gente olha aquele famoso PA, para quem não conhece, Adriano, PA, qual que é o significado de PA? PA é Public Address, que é o sistema de som que ele é todo direcionado para o público. Então, quais são ali, né, os principais sistemas de som? Aquilo que é voltado para o público, a nave ali da igreja. Você tem as caixas de retorno e tem as caixas de delay, não é isso? Exatamente. Então, geralmente o kit que nós temos ali, que é para o público, ele se divide facilmente. PA, que é o LR, né, quando ele está em estéreo, ou simplesmente quando ele está mono, é as caixas principais para o público. E aí você tem depois as caixas de delay, quando você tem um evento que, para muitas pessoas, um lugar muito grande, que você tem que ter uma repetição. Mas PA é simples, Public Address. Caixas de som direcionadas
para o nosso querido público. Muito bom. Então, aí está um dos grandes erros. Você posicionar o seu PA atrás ali das pessoas, atrás dos microfones. Com certeza você vai ter uma dificuldade muito grande com essa questão de microfonias. Olha só que interessante. Olha esse auditório aqui. Eu vou até apontar aqui com laser. Olha que interessante. Essas caixas elas estão presas aqui na parede do fundo do auditório. Você pode ver aqui pela imagem que está próxima do painel, aqui onde acontece a projeção, né? Então ela está bem no fundo. E aí você tem duas caixas aqui, elas estão um pouco apontadas aqui para o centro do ambiente, certo? E aí nós temos aqui o palco, ou se fosse numa igreja, poderia ser chamado de altar também. Aqui é onde a pessoa vai ficar. E olha só, quando a pessoa começar a vir mais para esse lado aqui com o microfone, provavelmente essa caixa vai jogar o som diretamente aqui no microfone, causando assim uma microfonia. Então, esse é um dos erros que a gente vê aí, muito, mas muito comum de estar acontecendo. Por exemplo, olha só essa outra situação, essa daqui já é numa igreja. Olha que interessante, o pessoal está aqui embaixo da igreja, certo? E os microfones, olha só, tá aqui na frente da caixa de som, numa distância muito pequena. A gente está falando ali aqui aproximadamente uns 2 metros. Então, a chance de a gente ter uma microfonia aqui também vai ser muito grande. Aí você fala assim, ah, Paulo, mas tem como evitar isso? Você consegue até diminuir esse problema da microfonia, mas você vai começar a estragar o som, porque você vai ter que usar outros recursos, como por exemplo um equalizador. Você vai ter que cortar muitas frequências e vai acabar estragando aquela qualidade sonora que você teria ideal no ambiente para poder solucionar um problema que é um problema realmente de posicionamento das caixas em relação ao público. Você já viu muito isso por aí, Adriano, nos Estados Unidos? Ou aí você percebe que os auditórios, as igrejas, elas realmente têm um cuidado grande com essa questão do alinhamento, realmente da montagem ali dos equipamentos? Olha, as igrejas americanas, elas são muito cuidadosas em relação a isso. Porque elas fazem exatamente aquilo que todas deveriam fazer, que é antes de montar uma igreja, vamos dizer assim, alugar um espaço e colocar cadeiras e começar a fazer um trabalho, elas costumam, na maioria dos casos, eu acho que 80%, elas contratam um engenheiro de áudio para poder analisar o local, fazer identificações do que pode, o que não pode, onde deve localizar o palco, se de repente é do lado direito, do lado esquerdo, no meio, né? Então, analisar essa questão de pé direito, o que tem no ambiente que pode ser, de repente, um problema para o som, o que pode ajudar. Ou seja, é um especialista, alguém que vai ali para fazer aquela análise detalhadamente para fazer com que o som ele fique realmente confortável. Isso é fundamental. A gente nunca pode esquecer que uma vez que você tem uma proposta de montar um auditório, montar um teatro, qualquer outra situação que você quer levar até as pessoas uma mensagem, ou enfim, qualquer coisa através do áudio, do vídeo, né, da imagem, porque quando a gente fala de imagem, nem sempre a gente está trabalhando com vídeo, mas quando você fala da imagem, que você está falando de iluminação. Então, todos esses elementos, eles são fundamentais. E tudo tem um investimento, né? Tanto para você contratar um profissional especialista, porque é alguém que estudou para aquilo, né? Como um médico. Quando você vai fazer uma consulta, você sabe que você vai ter que investir numa consulta médica. Se você quer um médico bom, quanto mais experiente aquele médico for, mais ele vai ter o valor dele. Então, se você quer, por exemplo, uma coisa com mais maturidade, uma coisa com mais experiência, vai naqueles que está mais tempo no mercado, porém que também é atualizado. Porque hoje em dia a gente sabe que o fato da pessoa ter 30 anos já não significa mais que ela é a melhor do mercado. Porque às vezes ela tem 30 anos de estrada, mas ela não acompanhou a evolução da tecnologia. Olha só que interessante, né? Então, hoje em dia já não... Interessante disso que você está falando. Aqui a gente, além de ter os cursos online na mastercursos.pro, o grupo DJ Rádio também realiza treinamentos presenciais. E a gente já ministrou treinamentos aí para grandes emissoras de TV, para órgãos públicos. E eu tive a oportunidade de trazer algumas aulas com essa equipe de profissionais, né? E justamente vem o encontro que você está falando. Às vezes a pessoa de 30 anos, ela se acomoda e acaba ficando com
com a cabeça e a mente fechada só naquilo que ele faz, às vezes, o dia todo. Então, você pega, às vezes, um trabalho de um órgão público que é algo um pouco mais simples, vamos dizer assim, onde você tem um ambiente instalado, que não modifica tanto as coisas, que os microfones sempre estão naquela posição e que sempre são as mesmas pessoas que estão falando ali. Exato. E a pessoa, às vezes, acaba entrando naquele automático de abrir um fader, abaixar um fader, e acaba esquecendo muitas coisas, acaba não se atualizando. Então, quando entra uma tecnologia nova, um recurso novo, como uma mesa de som digital, por exemplo, um detalhe interessante da Soundcraft, da linha UI24, que ela tem um Auto Feedback Remove, que é justamente isso. A microfonia, que a gente chama em português, em inglês se chama feedback. E esse Auto Feedback Remove, ele é justamente uma tecnologia de você automaticamente, ele identifica quais são as frequências, quais são aquelas regiões de grave, médio e agudo que estão ali reverberando no ambiente, que está sobrando e que está trazendo essa microfonia, e ele tira sozinho. Então, olha, às vezes você tem uma tecnologia muito legal nas suas mãos, porém, se você não atualiza, se você não busca realmente conhecer, você acaba não evoluindo. Tem algumas situações, alguns empregos, funções que às vezes o ambiente realmente ele não permite muito, ele não necessita de tanto recurso, né? Às vezes você tem uma baita de uma nave, uma mesa, sistemas de som legal, microfone Sennheiser, tudo perfeito, mas o trabalho às vezes ele é tão simples que o pessoal prefere assim, olha, deixa o básico aí funcionando do que inventar moda demais, né? Tem isso também que acontece muito. Agora, já tem lugares que você não tem o recurso, poderia fazer um monte de coisa, e quando você entende o básico, né? A gente costuma falar muito, olha, se você entender a base da equalização, como funciona a lógica dessas 3 frequências básicas, agudo, médio e grave, né? São frequências que nós temos aí na nossa vida desde sempre, né? No som do carro, no som de casa, enfim, no computador, né? Depois que veio ali o computador, o Winamp, né? Windows Media Player, sempre tem equalização. E depois dos softwares, né? Não vem mais, né? Só 3. Você tem ali mais bandas, né? Que quando a gente fala 3 bandas, agudo, médio e grave. Mas quando você tem ali 10 bandas, né? Com mais possibilidades. Aí você tem o equalizador mais profissional, 31 bandas. Quando você para analisar a fundo sobre o equalizador, já é uma base que ela te ajuda a resolver um monte de problemas e trazer uma sonoridade muito mais profissional. Seja para uma aplicação vocal, seja para a aplicação de um instrumento musical. Eu lembro quando eu cheguei, eu aprendi a mexer com áudio, a mixar na igreja. A igreja foi uma baita escola para mim. Porque é um ambiente que ele te dá condições, né? As pessoas te dão a oportunidade de você colocar ali em prática o que você sabe. E eu sempre fui muito interessado em querer fazer sempre algo a mais, né? Tipo, não fazer exatamente o que você falou, né? Não ficar repetindo aquilo a vida inteira, mas sempre perceber que eu mesmo estava entregando algo novo para o meu próprio trabalho. Além de agradar aqueles que estavam sendo servidos pelo meu trabalho ali, né, no culto, eu tinha que perceber que eu estava evoluindo. Então, por isso que eu sempre amei gravar o que eu fazia. Então, na época, a gente tinha lá fita cassete, tinha o MD que veio depois. Então, essa coisa de você gravar, se ouvir, se autoanalisar, eu acho que isso te dá um progresso maravilhoso, porque não é fácil. Você fala assim, é fácil mixar uma banda inteira? Não, não é fácil. Aliás, me fala o que é fácil nessa vida. Fácil é deitar e dormir, né? Isso é fácil. Deitar e dormir... De vez em quando ainda é difícil. É o que todo mundo quer, é o que o nosso corpo pede o tempo inteiro. Mas eu aprendi a não obedecer ao meu corpo, mas sim aquilo que são os meus objetivos. Então, a gente parte para sempre tentar fazer alguma coisa nova, sempre ouvir novos profissionais, e não só ficar ouvindo aqueles que são os mais velhos, que têm 30, 40 anos, mas também ouvir aqueles que estão chegando agora, porque os que estão chegando agora estão vivendo experiências diferentes, está tendo contato talvez com um equipamento mais moderno do que aquele que já está há muito tempo. Então a vida, né, Pepe, é sempre um aprendizado. É muito legal esse desafio de você estar sempre buscando
melhorar um pouco mais, para servir melhor um pouco mais. Acho que esse aí é um passo assim que vale muito a pena mesmo. Deixa eu jogar aqui na tela. Tá aí a segunda causa de microfonias. Nós temos aí o quê? Volume excessivo no ambiente, seja do PA, como a gente aprendeu, Public Address, ou até mesmo nos retornos, né? Então é uma das coisas que realmente, se você exagerar, o que vai acontecer? Você vai ter uma vibração muito forte que vai ser captada pelo microfone, que vai ser amplificada novamente, e isso vai começar a gerar uma microfonia. E essa questão de você ter um volume excessivo, não é nem sempre você fala assim, nossa, mas o som está muito alto. Às vezes é a questão do posicionamento do microfone. Como a gente vê nessa imagem aqui, essa palestrante, por exemplo, ela está com o microfone aqui numa certa distância, vamos dizer assim, uns 30 centímetros da boca dela. Isso faz com que você tenha que aumentar muito o ganho, o nível de sinal ali daquele microfone para ele conseguir escutar essa vibração, ou seja, esse som que está saindo da boca dela. Isso faz com que ele fique mais suscetível a escutar mais ruídos. E esses ruídos vão ocasionar ali a microfonia. Então, essa distância não pode ser grande. Quando a gente fala ali, por exemplo, de microfones dinâmicos, que são esses microfones que a gente vê realmente aí, como um SM58 da Shure, um AKG-D5, um Sennheiser, o E835, por exemplo, são microfones que você tem que falar próximo dele. Claro que você não precisa estar ali beijando o microfone, até mesmo por uma questão de higiene, né? Mas o ideal é que você fale aqui, ó, a 2 dedinhos de distância, que você não passe mais do que isso, falar um palmo de distância, porque senão realmente você vai ter ali a necessidade de subir muito o ganho, consequentemente você vai ter uma captação de ruído e isso vai gerar uma microfonia. E aí um ponto interessante é, nem todo mundo sabe utilizar o microfone. É importante você, como um técnico de som, como o especialista ali daquela área, realmente mostrar para as pessoas como que é o uso correto. Porque às vezes aquela pessoa que subiu no palco, no altar ali, ela entende da área que ela está falando, seja um médico, um advogado, um palestrante, enfim, ele entende daquilo, mas ele não entende de áudio. Não adianta você querer chegar para ele e explicar de uma forma muito complexa o que é um microfone dinâmico, um condensador, ou não sei o quê. Não, você tem que ser simples, objetivo, chegar para ele e falar, com licença, tudo bem? Deixa eu te mostrar aqui como é que você usa esse microfone. Olha, segura aqui, ó. Tem muita gente que segura fechando a cápsula também, pegando ali em cima da cabeça do microfone. Isso faz com que você tenha uma sonoridade diferente. Tem gente que segura embaixo do microfone e quando é um microfone sem fio, você acaba fechando a antena e às vezes você começa a ter falhas ali no microfone sem fio. Então você tem que mostrar isso para ele. Ali, olha, você segura aqui, você tem que falar próximo do microfone, se você não falar próximo não vai funcionar. Você tem que evitar abaixar o microfone, porque às vezes a pessoa vai dar aquela descansada, né? Às vezes tem um vídeo, alguma coisa para passar, e a pessoa pega o microfone e abaixa. Só que na hora que ela abaixa, ela vira diretamente ali para a caixa de retorno. Então, consequentemente, é claro que vai ter uma microfonia. Gente. Vamos agora para o nosso terceiro ponto de hoje, que é o quê? Equalização incorreta. Uma das coisas que a gente tem que entender, como o próprio Adriano já falou, né, a equalização, uma coisa que está ali no nosso dia a dia, a gente já vê ali no som do carro, na televisão, até mesmo nos celulares a gente tem equalizadores que têm o papel de equilibrar as frequências. Quando a gente fala de frequência, a gente está falando de grave, médio e agudo, de uma forma geral. E quando você faz uma equalização incorreta ali naquele canal, por exemplo, vamos pegar a minha voz. A minha voz é uma voz relativamente média. Ela não tem grave, não é aquela voz, por exemplo, do Cid Moreira. E aí, se eu for lá e adicionar uma frequência de grave, achando que, por exemplo, a minha voz vai ficar com um timbre igual do Cid Moreira, o que não vai acontecer, eu vou estar só aumentando ali uma região de ruídos. E esses ruídos, eles pode vir um som de um baixo, pode vir um som de um bumbo da bateria, e eles começam a entrar ali, serem amplificados, excitados de uma forma maior, e aí o que vai acontecer? A gente vai ter a microfonia. Então, se você, às vezes, excita demais uma frequência aguda, ou uma grave, ou não faz os devidos filtros, como, por exemplo, o uso de um low cut, você pode ter um problema de microfonia. Então, o equalizador ele pode tanto ajudar a solucionar ali os problemas,
como, por exemplo, se você fez de tudo, você está com um ambiente onde as caixas estão bem posicionadas, a pessoa está falando próximo do microfone, mas mesmo assim, por algum motivo, você ainda está tendo microfonia, que pode ser, por exemplo, uma falta de tratamento acústico, a equalização ela pode te ajudar a solucionar, às vezes, uma pequena ali frequência que está sobrando naquele local. Até mesmo porque, dependendo do local que você vai sonorizar, às vezes você não tem um ambiente ideal. Hoje a gente tem feito, por exemplo, muitas lives aqui no grupo do DJ Rádio. Então, com a DJ Rádio Filmes, a gente percebe justamente isso. Às vezes a gente tem que fazer as lives em lugares que não são os ideais por uma questão de sonoridade. Às vezes você tem que fazer uma live num auditóriozinho, numa sala de reunião, num ambiente que não foi preparado e pensado para aquilo. E aí você acaba tendo que tomar decisões ali num equalizador para poder realmente limitar ali a chance de ter uma microfonia. Mas saiba que isso, de uma forma incorreta, pode piorar a qualidade de áudio que você vai ter ali naquele instrumento, naquela voz. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas é isso aí, eu queria comentar um fato uma vez que aconteceu com a gente, inclusive foi em Brasília, né? A gente sempre dando essas consultorias aí para os auditórios e para as igrejas. E eu lembro que um pessoal de uma igreja, eles me ligaram, falaram assim, ó, seguinte, rapaz, a gente tá com uma microfonia de grave aqui, que a gente não consegue descobrir da onde sai essa microfonia. Já trocamos aqui a mesa de som, trocamos cabos, os nossos microfones são bons, a igreja tinha até uma acústica legal e tudo, mas tinha uma microfonia de grave que ela era constante. Falei, tá bom, né, vamos dar um pulo lá, vamos dar uma analisada. Aí eu saí, né, fui ali na mesa de som, pegando cada microfone, ligando, testando e tudo. Quando eu fui na cabine, tinha uma cabine para bateria. Uma cabine toda fechadinha e tal, direitinho. Aquela coisa, né, depois que entrou o acrílico no mercado, aí todo mundo quis fechar as baterias com acrílico, né? E como se o acrílico fosse resolver os problemas de reflexão, né? Claro que ele ajuda a amenizar um pouco e tal, mas, enfim, cada caso é um caso. E a gente tem muito essa mania de ver um fazendo e sai comprando, sem antes analisar se aquilo realmente é específico ou não. Mas, onde estava o problema da microfonia de grave? Eu percebi que lá no bumbo tinha um ventilador que era para dar aquela refrescada nas pernas do baterista. Tem um ventiladorzinho ali que ele ficava ali naquela frestrazinha entre o bumbo, né, e a caixa, o chimbal, para dar aquele ventinho, né, para o cara, né, tocar tranquilo, sossegado. Até que, né, tudo, assim, não é normal ter um ventilador ali, né? Você imagina, uma bateria, você tem pelo menos 5 microfones. Ainda mais quando você não tem noise gate, né? Quando você não tem ali o gate para fechar e tal. São 5 microfones que tá captando tudo que tá acontecendo. Aí você bota um ventilador lá dentro que gera uma frequência grave muito louca, mas aí você fala, poxa, isso é terrível, mas isso eu não contei ainda o pior que aconteceu. O pior de tudo é que pegaram o microfone do bumbo, sabe aqueles ventiladores que você tem a base dele, né, uma basezinha redondinha, aí geralmente tem uma outra base de ferro, que ela costuma ser cromada, aí que vem o ventilador, né? Aquela base cromada, o cara teve a incrível ideia de amarrar o microfone do bumbo ali. Nossa. Então você imagina, olha que quando o pessoal fala que a NASA tem que estudar o brasileiro, tem que estudar mesmo. O brasileiro realmente ele é fora da caixinha, né? Mas é engraçado isso, porque eu já vi muito assim, essa questão de microfone amarrado nas coisas, e é muito ruim, porque existe até a tecnologia do shock mount, né? Aquela famosa aranha, até mesmo como a gente vê os microfones condensadores e tudo mais, para segurar a vibração. E a bateria é um instrumento que vibra muito, né? Querendo ou não, dependendo do batera, você vê ele dá 2 batidas e puxa o bumbo de novo, porque é um instrumento que tá vibrando ali realmente bem forte, é um instrumento de pancada. Então, se você não tem uma situação bem feita, aí é uma coisa barata, né? Vamos pegar aí de todos os microfones, o acrílico, a bateria, um suporte, um pedestal, é uma das coisas mais baratas, né? Então, assim, claro, realmente... exatamente, mas é aquela coisa, às vezes na
na correria ou na falta de bom senso. Isso é uma falta de bom senso tremenda, assim, porque você imagina, o cara que tem a capacidade de pegar um microfone de bumbo, amarrar com fita ali num pé de um ventilador, o cara não tem noção nenhuma, né? É o que eu falo. Músico acha que entende de áudio. Já vi isso demais. Músico acha que entende de áudio. Claro que tem alguns músicos que realmente estudaram sobre áudio, os caras sabem o que é frequência, sabem o que é compressão, os caras entendem. São pouquíssimos. Mas a maioria, infelizmente, tem essa percepção de que o fato dele tocar uma guitarra, um baixo, ele ser baterista há 60 anos, que ele entende de áudio. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso ser, sim, um baita de um músico, entender de teoria musical, composição e tudo, mas entender a engenharia do áudio é uma outra matéria, é um outro assunto. E que eu altamente recomendo. Eu acho que todo músico, ele deveria entender de áudio, né? Porque tem tudo a ver. Tá uma coisa ligada à outra. Hoje é muito comum os músicos terem home studio. Então, não é só chegar lá e captar o microfone, mas é saber o que fazer com isso, né? Então, eu acho que é legal isso aí. Então, tem muitas coisas absurdas que acontecem por aí, que o cara fala, por que tá dando microfonia de grave? Né? E, na verdade, era uma ressonância muito louca que tava acontecendo. O cara tocava o bumbo, vinha um bumbo e um helicóptero junto, né? Bum, bum. Aquela coisa maravilhosa. Os caras falam, gente, essa igreja tem um bumbo que eu nunca vi na minha vida. Que grave é esse, né? É um culto cinematográfico, na verdade, porque você sente que é um impacto diferenciado, né? Então tá aí, uma das situações que gera microfonia, gera uma ressonância, gera uma sobra de frequência, e que aquele embola com tudo. Você imagina, isso junto com o baixo. Né? Falando numa outra situação de microfonia, de grave e ressonância, teve uma situação uma vez que a gente foi dar uma consultoria numa igreja, que eles estavam colocando uma mesa de som nova lá. Era uma Soundcraft, uma daquela linha SI Impact. E eles estavam trocando os cabos e tal, tudo bem. Aí eu falei assim, deixa eu ir ali ver como é que tá o multicabo, né? E aí o multicabo tava no palco, no altar ali, só que tinha um fio descendo. E quando eu olhei debaixo do palco, sabe o que eles fizeram? Primeiro, colocaram subs, tinha 2 subs debaixo do palco, só que o altar, ele era pequeno. E aí o que eles queriam fazer? Estender o altar. Então eles foram lá e colocaram, imagina um caixote de madeira por cima do concreto onde era o altar. Só que até aí tudo bem, aumentou o espaço ali do palco, né? A boca de cena, como a gente fala. Mas o que acontece? Não colocaram nada lá dentro. Ficou um vão, ficou um buraco, ficou vazio. E aí o que acontece? Quando liga o sub, embola tudo, porque aquele palco ele começa a virar como se fosse uma caixa acústica de um violão, começa a ressoar aquele som ali embaixo de tudo. Então, imagina, por exemplo, a bateria, onde o bumbo já está próximo do chão, o microfone está ali a 1 palmo de altura, 20, 25 centímetros de altura, e aquele chão vibrando e trazendo aquele grave, você tem assim um problema de microfonia muito grande, fora um som totalmente embolado. Infelizmente, nossa cultura, ela é muito a cultura do faz aí, né? Faz aí, compra lá e faz aí, né? E a gente só vai atrás depois de ler manual, ou buscar uma informação com algum especialista, ou algum amigo que é da área e tudo, depois que você estraga alguma coisa. Então, quando não funciona de jeito nenhum. Então, a nossa ansiedade ela é tão grande de querer ver a coisa funcionando, que a gente atropela os processos. Isso aconteceu aqui nos Estados Unidos. Uma igreja nos ligou para dar uma consultoria em relação ao áudio, porque tinham várias coisas que estavam acontecendo que estavam gerando consequências muito grandes. E aí eu fui no local, né? Porque não tem como. O cara fala assim, eu tô com um problema muito grande aqui de tá sobrando muito grave. A igreja toda tá sobrando muito grave. Como que eu posso resolver isso? Olha, não sei, eu tenho que ir aí para ver. Não tem jeito. Se eu te falar, só vai lá e corta o grave, não vai resolver, né? E às vezes você pergunta para a pessoa, fala, mas qual o sistema de som que você tem? Qual caixa que você tem? O cara fala, não, eu tenho aqui um sistema da Bose, tem sistema JBL, então o problema não é o equipamento, não é a marca, não é o modelo. Às vezes a questão realmente é o posicionamento,
o que pode estar acontecendo a mais que está prejudicando aquilo. E quando eu fui no local, Paulo, eu percebi exatamente esse problema aí dos graves. E eu acho que muitos auditórios, muitas igrejas erram no mesmo ponto. O que aconteceu? Tinha um palco lindo, maravilhoso, bonito mesmo. Sabe assim, com aquela madeira bacana, um visual bacana. Colocaram 2 caixas de subgrave ali de baixo e 2 caixas assim, senhoras caixas de sub. Até assim, exagerado pro local. Nem tinha necessidade de ter. Mas lá embaixo, tava tudo oco. Tudo oco. Imagina que você vai ali, constrói um esqueleto de madeira, uma estrutura de madeira, fecha com um piso, deixa os buraquinhos do sub e encaixou ali. Só isso. E claro, ninguém faz isso pensando em errar. É falta de conhecimento. A pessoa acha que não tem problema, que tá tudo certo. Né? É normal Sim. Isso aí. Só que o que a gente precisa aprender é o seguinte: eu entendo da área, eu sei o que eu estou fazendo, beleza. Se eu não entendo, contrate uma pessoa, pergunte para um especialista, mas não sai fazendo, porque isso pode te gerar prejuízo. Eu falei, olha, vamos ligar o sistema de som, e eu gerei só a frequência baixa, ali 60, 80 Hz, né, para gerar só vibração mesmo. Eu falei, olha só o que está acontecendo nesse palco aqui. Vibrava tudo, uma vibração, porque quando a vibração é macia, quando ela corresponde à vibração, né, que vem do baixo, que vem do bumbo, que vem das notas mais baixas ali do piano, né, tudo bem, é isso aí que a gente quer. Essa é a função da caixa de som, ela entregar essa vibração gostosa. Agora, quando é uma vibração que ela estala, sabe aquela vibração estalada, e vem um grave junto com um estalado, que você fala, gente, é igual quando, tipo, dá terremoto, que você sente as panelas vibrando, a janela vibrando, aquilo é muito ruim, né? É tipo isso. Sim. Então, aquilo vibrava todo o palco, a estrutura de madeira, aí vibrava o acrílico da bateria, aí vibrava a estrutura metálica que segurava o teclado, saia vibrando tudo. Então, aquela caixa de som maravilhosa, que foi criada para gerar um som lindo, estava gerando um som ruim. Mas a culpa não era da caixa. A culpa era onde ela estava sendo posicionada e o que tinha dentro dela. Então, nesse caso, o que a gente tinha? Que a gente chama de box in box. Box in box. Você tem uma caixa sobre a outra caixa. Uma caixa tentando amplificar a outra caixa. Então, mas como que tem que ser para não dar essa ressonância, para não gerar microfonia de grave? Que subia essa frequência aos microfones do palco. Aí, olha só. Você tem um microfone que está no pedestal. Ela está em conexão com a madeira. Aí aquele pedestal vai captar aquela vibração. Vai entrar no microfone. Você fala, gente, mas eu estou cortando aqui o grave do microfone e ainda continua... Aí você imagina, todos os microfones do palco estavam recebendo aquela ressonância. Vira uma loucura. Aí todo mundo entra em desespero. Inclusive as pessoas que estão naquele ambiente. A pessoa começa a sentir... desconfortável. Ela fala, não tá legal, não tá um ambiente bacana para receber uma informação falada, uma informação cantada, né? E a gente tem que lembrar disso, né? Que esses ambientes, eles são criados para proporcionar para as pessoas um ambiente que elas vão receber alguma coisa boa. E quando eu gero microfonia, quando eu gero ruído, músico desafinado, cara, não é legal. A pessoa não é bacana, entendeu? Sem dúvida, realmente são situações que a gente vê aí acontecendo por falta mesmo, às vezes, de contratar uma pessoa que é especialista daquilo para realmente saber o que está fazendo, né? Como a gente sempre fala, quando você vai construir uma casa, não adianta você pegar ali o tijolo e o cimento, querer colocar no chão e sair levantando parede, porque vai cair. Você precisa fazer um projeto. Então, nada melhor do que você, na hora de montar o seu som, o seu ambiente, o auditório, a igreja, qualquer coisa que você for fazer, buscar uma pessoa que tem um conhecimento realmente daquilo para poder trazer uma propriedade no que está fazendo e não só achar que é de qualquer jeito, porque senão você pode ter, sim, problemas. E falando em problemas, a gente vê uma outra situação também, Adriano, que é o uso, por exemplo, de microfones
incorreto. Sabe aquele famoso microfone headset como esse que eu estou utilizando aqui, da Ana Maria Braga, ou então até mesmo microfones lapelas? Existem microfones que não foram feitos para um sistema de som in loco, vamos dizer assim, onde vai ter caixas de som. Então, quando a gente pega uma situação como, por exemplo, uma transmissão ao vivo, que é o que a gente está fazendo aqui, esse tipo de microfone aqui funciona bem, mas eu não tenho nenhuma caixa de som aqui jogando esse som novamente no ambiente. Então, com isso, eu não tenho como acontecer a microfonia. Porém, hoje, com essa questão das lives, né, a gente acaba tendo que trazer, de certa forma, uma questão visual com uma questão de qualidade ao mesmo tempo para aquela situação. Então, a primeira dica que eu dou é microfone lapela para evento ao vivo, esquece, não tem como. Você vai ter microfonias, até porque é um microfone que ele tem uma captação omnidirecional, ou seja, ele capta em todas as direções. Então, se você tiver um retorno ali na sua frente, já vai começar a apitar, já vai começar a ter a microfonia. O headset, ele pode funcionar bem. Esse tipo de headset que a gente está utilizando aqui, ele é um headset que ele fica um pouco distante da boca, ele é um microfone um pouco mais voltado nessa questão do visual. Mas quando a gente fala de shows, eventos ao vivo, a gente realmente tem aquele headset que vem aqui na frente mesmo. Por quê? Porque a cápsula vai ficar virada direto para a boca da pessoa, e não, nesse caso, virado direto para um retorno, por exemplo. Então, esse daqui não seria o ideal para você poder estar utilizando em eventos ao vivo, onde você tenha sistemas de som, caixas de retornos, porque a chance de você ter microfone é grande. O ideal realmente é... Queria fazer duas observações em relação a isso, que eu acho que é bem relevante. É muito comum a gente ver, por exemplo, nas igrejas católicas, o pessoal usando o lapela, né? Os padres gostam muito de usar o lapela, porque ele dá pro padre uma liberdade com as mãos, né? Ele fica mais tranquilo e tudo. E só que, se a gente analisar como funciona a estrutura e a distribuição de caixas de uma igreja católica, eu não sei agora, como é que tá agora, mas sempre foi o seguinte, várias torres, mini torres, espalhadas por toda a igreja, do lado esquerdo e do lado direito. Então, eu lembro, por exemplo, que de ver numa igreja católica, talvez coisa de 10 caixas de cada lado, né? Sei lá, com distância de 6 metros, mais ou menos, de uma para outra, se eu não estou falando bobagem. Então ali, o que acontece? Quando você tem um sistema de som desse, que você tem muitas caixas, isso faz com que o som ele chegue em todo mundo e chegue mais baixo. Não para quem está ouvindo, porque o volume que você vai trabalhar ele é mais baixo, porque ele está chegando em todo mundo. Quando você vai numa igreja evangélica, é muito comum você ver que eles investem ali num PA, coloca ali duas caixas LR, ou um sistema Fly, né? Enfim. E aí você tem ali uma potência de som que, para chegar lá no fundo, chega lá no fundo legal, o cara que tá no fundo ouve bem, mas quem tá na frente sofre. Aí isso começa a trazer microfonias. Então, o lapela, na minha opinião, ele funciona muito bem para situações do projeto de igreja católica. Sim. Que primeiro que o padre não está próximo de PA. Primeiro que não tem PA. Não tem aquele sistema de caixa potente ali na frente do palco. A gente vê às vezes o pessoal colocando caixa de som no palco ali, o PA no palco. Ou seja, você está a poucos metros da fonte reprodutora. Aí vai dar microfonia. Outra coisa é a questão do headset. É muito comum a gente ver aqui os pastores nas igrejas americanas pregarem com headset. Exatamente desse modelo que você está usando aí. Só que detalhe, são headsets de altíssima qualidade, onde o técnico sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer, porque aí é onde entra o segredo da equalização. É equalização, é alinhamento de PA, é fazer a coisa acontecer. Porque uma coisa é quando o pastor está no centro do palco. Aí você faz um alinhamento para ele ali, se ele ficar ali, beleza. E é a hora que ele começa a mover para a esquerda e para a direita. Então tem uma engenharia aí muito precisa, que tem que ser feita com muito cuidado. Então, assim, dá para fazer, mas tem que saber fazer. Quando a gente não tem essa experiência para fazer isso, aí você quer evitar o problema,
aí é melhor você partir para o microfone de mão, partir para o microfone que é aquele com a cápsula na frente, só que visualmente não é legal. Geralmente quem usa mais isso é que nem o Serginho do Roupa Nova, né? Que sempre foi um dos caras que sempre usou muito isso, um baterista que canta pra caramba e que precisa de uma cápsula bacana, que pode receber uma pressão sonora boa, né? Os caras que tocam violão e canta, enfim, Sim. situações desse tipo, né? É igual aqueles, sabe, talk show, quando tem um entrevistado, ele tá falando, e aí de repente ele vai cantar e ele troca de microfone. Ele tá usando, às vezes, um headset desse e troca, justamente até Exato. mesmo por conta da pressão sonora. Equalização, efeito, né? Sim, é um microfone com uma cápsula muito pequenininha, então se você falar muito forte, você pode distorcer essa cápsula e ter um som rachado. Então por isso que você troca também. E essa questão das igrejas aí nos Estados Unidos, do próprio pastor utilizar esse tipo de microfone, dá para utilizar, que é onde eu ia falar em relação ao retorno. Nada impede você ter o retorno em ear. Quando você tem o retorno em ear, você já diminui muito o nível de ruídos em cima do palco, e aí você fica livre nessa questão da microfonia, até porque as caixas do PA estão à frente da pessoa. Em cima do palco não tem nada e o retorno está no ouvido, pronto. Esse microfone vai funcionar muito bem, porque não tem uma caixa apontando aqui direto para ele. Então, tem outras coisas que você tem que ir ponderando. Realmente, quanto mais conhecimento você tem, mais coisas você vai identificando que são certas ou melhores de serem feitas, né? Porque você trabalhar com... o conhecimento é tudo, né? O conhecimento, ele é tudo. Ele realmente ele te leva para um caminho de prosperidade, vamos dizer assim. Ele te faz prosperar, ele te faz avançar, ele te faz crescer. A ignorância, ela te faz perder tempo, ela te gera prejuízos, ou seja, ela só te traz resultado ruim, negativo. Então, a gente tem essa mania, né? De que a gente acha que a gente sabe fazer tudo. Ah, eu sei fazer, isso aí eu resolvo, né? Não é só comprar o equipamento, não é só ter coisa boa. Tem que saber o que fazer com aquilo. Você pega um carro, uma bicicleta, vamos falar de uma coisa básica. Você que tem filha, né? Você pega lá, se você não der um treinamento para sua filha de como ela tem que subir na bike, dar os primeiros passos para ela. Claro que ela deve cair, porque a caída gera resistência. Ela vai dar o dispositivo, vai acionar. Falou, opa, se eu fizer isso, eu vou cair de novo. Então eu não vou fazer dessa forma. Mas quando você tem instruções e por um bom instrutor, aquilo te dá condições de exercer aquilo com mais qualidade. Por exemplo, eu antes de trabalhar como técnico de áudio, eu era DJ. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mixar, tocar é uma coisa. Agora, entender de áudio, equalizar vozes de cantores, equalizar uma bateria inteira, equalizar saxofone, equalizar um violino, é uma outra realidade completamente diferente. Então, eu não posso achar, porque eu era DJ, que eu vou chegar numa mesa de som de 32 canais, ou que seja de 8, que eu vou saber fazer. Não é bem assim. É uma outra área, entende? Então, eu preciso estudar sobre aquilo. E aí, se eu vou e pego teoria e coloco na prática, imagina você fazendo isso todos os dias ou toda semana. Vai melhorando, vai te dando ali, vai lapidando o seu conhecimento. Porque essa coisa da experiência é tão gostoso, né? Quando você recebe a informação teórica e aí você coloca aquilo em prática. Aí você fala, cara, que legal, olha que bacana, funciona melhor assim. Aí é as suas experiências, aí são as suas vivências, são as suas práticas que te faz ser o diferencial de outros. Então tem gente que fala assim, não vou entrar nesse mercado porque já tem um monte de gente fazendo isso. Não se preocupa com isso, você é único. É só você, né? Paulo Panarone, só existe um no planeta Terra. Ninguém vai fazer igual o Paulo. Ninguém vai fazer igual o Adriano. Ninguém vai fazer igual o fulano, porque cada um de nós temos algo especial, tá lá dentro. Eu só preciso ter a informação e começar a colocar isso em prática e começar a demonstrar aquilo que eu tenho de especial. E é isso que faz pessoas destacarem de outras, não porque são melhores, mas de repente porque estuda mais, pratica mais, corre mais riscos, troca mais ideias, se conecta com outros profissionais. E aí você vai fazendo um som maravilhoso. Daqui a pouco você está fazendo um sistema de som onde não tem microfonia.
É Uhum. tudo perfeito, porque você sabe exatamente, você sabe onde está chegando cada cabo, o que significa aquilo, se aquele cara que deu problema num cabo, você resolve uma conexão, sabe aquela coisa de agir rapidamente, ou seja, sempre preocupado em entregar som de qualidade, entregar som de qualidade. Ó, a X32 é esse console que você viu aí. É uma das mesas mais utilizadas hoje nos eventos de igrejas, auditórios, transmissões ao vivo. E é um sistema que você tem tanto o console físico quanto a possibilidade de controlar ele totalmente remoto. Você sabia que o mercado ele tem carência de profissionais nessa área? Né? Recentemente, né, para você que não sabe, nós estamos com conteúdo no YouTube 24 horas por dia, um conteúdo atrás do outro, rolando para você aprender sobre áudio. Áudio para igreja, áudio para auditório, áudio para qualquer situação que você vai ter que trabalhar ao vivo ali, palestra, enfim, dicas sobre transmissão ao vivo, tudo isso 24 horas por dia no nosso YouTube. Eu recomendo que você acesse. A questão é você se preparar, você ter conhecimento técnico sobre isso, porque existe muitas oportunidades no mercado. Você fala, não, isso é papo furado. Não é, gente. Imagina aí, olha a quantidade de igrejas evangélicas que tem na sua cidade. Eu nem sei onde você mora. Estou falando aqui para as pessoas do mundo inteiro. Mas olha na sua cidade quantas igrejas evangélicas tem por aí. Quantas delas realmente tem um técnico que tem habilidade para trabalhar com aquilo? Você sabia que tem igrejas que elas estão dispostas a pagar por um profissional para ficar no som no domingo? Porque som é uma coisa importante, áudio é muito importante. Aí tá bom, falamos de todas as igrejas evangélicas, já tem um monte. Aí tem as igrejas católicas. Aí tem outros tipos de igrejas. Toda igreja tem um sistema de som. Todas. Aí você tem os auditórios, tem um sistema de som. Você tem os teatros, todo teatro tem um sistema de som e bom. O que mais? Você tem televisão, todas as TVs, canais de TV. Precisa de gente para operar o sistema de som. Eventos ao vivo, Eventos de ao vivo, de todos bandas, bares, tudo que você bandas. imaginar, casamento, aniversário, festa de Exato. formatura, tudo. Olha só, banda. Toda banda precisa de um técnico de som. Às vezes tem banda que o próprio guitarrista ou o próprio baterista que fica comandando o som porque não tem um técnico competente. Alguém que é apaixonado, que entende. Então não é falta de oportunidade, é falta de visão. Nós precisamos abrir a nossa mente para poder empreender. Empreender é o quê? É você investir naquilo que você acredita, naquilo que você gosta, ser bom naquilo e cair para dentro. Cair para o mercado, mostrar seu diferencial, mostrar que você entende do assunto, que você não tem só conhecimento técnico, mas que você é um cara que se comporta bem, é uma pessoa que respeita as outras pessoas, é uma pessoa educada, é uma pessoa que se veste bem. Estou dizendo que você tem que vestir marca de roupa de marca, mas uma pessoa que está sempre limpinho, um cara que, né? É isso. O mercado ele precisa de alguém completo hoje, né, Paulo? Sim, com Não dá certeza. para você contratar um cara só que tem conhecimento técnico, mas o cara é ruim de horário, se veste mal. Não dá. Tem que ter aí todo um pacote para. Se você quer chegar exercer uma boa atividade, ter um bom reconhecimento financeiro, você tem que entregar. Se você quer receber coisa boa, você tem que entregar coisa boa, não tem como, né? Sem dúvida. E essa questão do como agir como um profissional faz toda a diferença, né? Se você for parar para analisar, mas por que não está rolando evento? Tem as lives. E um mercado muito importante que a gente tem, e a gente vê muita coisa ruim aí acontecendo nesse mercado de live por falta de profissionais que entendam de áudio. A gente até brinca, né? Que a galera do vídeo odeia a galera do áudio, a do áudio odeia do vídeo. Mas que não é assim, é porque realmente quem às vezes é do vídeo não entende de áudio, e quem é do áudio não entende do vídeo. Isso é um erro muito comum. Você tem que ser hoje multimídia, até mesmo porque você pode ajudar o coleguinha ali na outra situação. Então a gente vê muito problema com uma coisa simples, Adriano, mas assim, fácil de resolver, mas que nenhum dos dois lados resolve. Sincronismo
de áudio. Ou seja, a gente vê muito problema isso nas lives. Uma questão de ou o cara do áudio fazer ali um delay, um atraso para sincronizar, ou o cara do vídeo perceber isso também, identificar e fazer um atraso no vídeo, compensar. Mas é uma das coisas simples, mas que acontece muito. Então, realmente, a galera tem que se antenar com tudo isso que está acontecendo. Se tem uma coisa que ninguém pode tirar de você ou arrancar da sua vida, se chama conhecimento. O equipamento, a mesa de som, o microfone, isso vai ficando velho, ultrapassado. Agora, conhecimento não. Você investiu, já era. Qualquer lugar do mundo que você tiver um conhecimento de áudio, você não fica sem trabalho. Não fica sem trabalho. Vou até rodar um vídeo também, porque eu gosto desses vídeos. Acho muito legal. Olha só que impactante. Essa daí é a Soundcraft, a linha Wii 12, 16, 24. Ela é uma mesa das que hoje a gente percebe que as igrejas, os auditórios estão preferindo utilizar ela por ser uma mesa mais compacta, mais barata. A gente tem ali recursos, sim, de consoles grandes, mas num equipamento mais compacto que pode ficar ali em cima do palco e ser controlado totalmente de forma remota, por tablet, celular ou até mesmo computador. Então você tem uma versatilidade. Quando eu descobri que eu podia conectar um mouse, um teclado, um monitor, que ela tem uma CPU dentro dela, né? Sim, é praticamente um computador aquela mesa. Então, fantástico assim, isso. tá aí uma das tecnologias que a gente tem visto a galera utilizar muito. E, por exemplo, eu já vi até mesmo o Wesley Safadão, ele utiliza 2 dessas mesas no show principal, justamente uma na bateria e outra na percussão, para diminuir o número de canais que chega na mesa principal, seja do retorno ou da transmissão. Ou seja, como eles utilizam a mesma bateria, os mesmos microfones e os mesmos músicos, então ele já tem presets dentro da mesa, imputa lá, por exemplo, a gente não está falando de uma microfonia de bateria, de uma microfonação de bateria de só 5 peças. A gente pega essas baterias de forró, a gente tem ali 20 peças fáceis. Então, assim, você tem muitos elementos para serem microfonados e que eles já fazem um preset, coloca a mesa lá do lado da bateria e sai com um LR, sai só com uma via estéreo e vai para a mesa principal, para a mesa de retorno. Olha que maravilha. Assim, diminuir a quantidade de canais. E aquela famosa mesa que você carrega na mochila, né? Sim, com certeza. É uma mesa super compacta, leve, pequena, fácil de utilizar, ligou, tá funcionando. Então, assim, tá aí uma oportunidade muito boa para você que quer realmente dar um primeiro passo, iniciar, conhecer mais sobre essas tecnologias, realmente descobrir como ter um som de qualidade, como utilizar ali gate, compressor, equalizador, máquina de efeito, entender o que é roteamento, auxiliar, bus, subgrupo, enfim, todos esses termos técnicos que acontecem aí no mundo do áudio. Para quem não sabe, mastercursos.pro, uma empresa do grupo DJ Rádio, né, com uma boa estrada aí, quase 25 anos, trabalhando, treinando pessoas, vendendo equipamento, dando consultorias, fazendo parte da evolução de tantas pessoas em várias áreas. E aí, gente, hoje com essa plataforma online, né, cursos que foram gravados com altíssima qualidade, para que as pessoas tivessem acesso no telefone, no iPad, no desktop, aprender de casa. Quantas pessoas deixaram de fazer curso com a gente na DJ Rádio local, porque mora muito distante, ou de repente num outro país, e hoje elas podem ter esse acesso graças à internet. E detalhe, por um preço super acessível. Imagina um curso de áudio, né? Sempre foi muito comum. Qual que é o preço de um curso de áudio presencial hoje na DJ Rádio em Brasília? R$1.595. Olha só, um curso de áudio hoje individual, presencial, na DJ Rádio em Brasília, R$1.500. Hoje você faz um curso online sem sair de casa, sem gastar gasolina do seu carro ou pagar passagem de ônibus, sem pagar alimentação, sem correr risco de ser assaltado, e um monte de coisas que podem acontecer, você faz no conforto da sua casa por menos de R$500. Então você pode empreender, aproveitar isso para empreender, né? Fala, pô, você compra o curso, de repente já tem como praticar lá na igreja. Você fala, cara, eu já domino esse negócio. Eu vou comprar uma mesinha dessa. Eu vou comprar uma Soundcraft dessa
vou parcelar, financiar um negócio desse e vou começar a fazer trabalhos de casamentos. A própria grana que você vai ganhando ali semanalmente com isso, você já consegue pagar o que você investiu, fazer o seu nome, criar o seu job, ser conhecido na área, ou seja, ir embora, ser um empreendedor, uma pessoa livre, uma pessoa que não vai ter que dar satisfação para patrão nenhum. É você empreendendo, você crescendo, você trazendo soluções para quem precisa de uma qualidade de áudio profissional, uma pessoa que vai fazer aquilo com excelência, com capricho. Já era. Um abraço. É isso aí. Sensacional essa oportunidade de você dar esse primeiro passo e realmente investir em você. Eu acho que isso é o mais importante, até porque conhecimento é para a vida toda. Ninguém pode tirar isso de você. E é isso que vai fazer você crescer e ter portas abertas, né? Quem sabe viajar aí com bandas para não só o Brasil, mas o mundo, conhecer lugares, realmente dá para ter uma vida legal aí sendo engenheiro de áudio, especialista nessa parte de áudio profissional. Segue a gente nas redes sociais, mastercursos.pro. Vai lá e fique por dentro de todas as nossas novidades. Mastercursos.pro